Olá, nobres alunos e alunas. Nessa aula de física nós vamos estar falando sobre dilatação dos sólidos. Bom, nós vimos em outras oportunidades que quando um corpo se encontra a uma temperatura T0, o estado de agitação molecular dele é baixa. Porém, quando a gente causa uma elevação da temperatura desse corpo, as moléculas dele começam a se agitar e isso, como consequência, vai causar um afastamento entre essas moléculas. Então, esse afastamento faz com que o corpo sofra o que a gente chama de dilatação. Para você entender na prática o que significa isso aí, eu trouxe 3 imagens importantes aqui. Primeiro, você olha aqui nesses trilhos que eles apresentam uma forma irregular. Como assim? O que causou isso aí, professor? Bom, quando esses trilhos passaram por um aquecimento, houve uma dilatação nessa estrutura metálica dele, fazendo com que ele tivesse essa forma. Em pontes, é comum nós encontrarmos espaços entre uma placa de concreto e outra. Mas para que a existência desses espaçamentos entre essas placas? É justamente para conter a dilatação, no sentido de que quando uma dilata e a outra dilata, essas fendas, esses espaços aqui, eles permitem com que não haja uma danificação na estrutura da ponte causada pela dilatação. Nessa terceira imagem aqui, nós percebemos que ao ocorrer a variação da temperatura dessa estrutura metálica, desse trilho, de uma temperatura inicial para uma temperatura final, a gente percebe que o espaço que existe entre os trilhos ele é ocupado. Essa ocupação ela é consequência da dilatação sofrida pelo trilho. Daí a importância do espaço entre eles. É claro que em diversas situações do dia a dia a gente percebe a presença da dilatação. Seja a dilatação linear, seja a dilatação superficial, seja a dilatação volumétrica de sólidos, que é o que nós vamos estudar de agora em diante. A dilatação linear é aquela que ocorre em apenas uma dimensão. Nesse caso, pode ser o comprimento. Vamos considerar como sendo o comprimento, ok? Vamos supor, por exemplo, que eu tenha uma barra com comprimento inicial L0 a uma temperatura inicial T0, ok? Se por um acaso ela sofre uma variação de temperatura de T0 para T, ela vai passar a ter um novo comprimento, um comprimento final, que vai ser o comprimento inicial, mais essa variação de comprimento que ela sofre aqui. Essa variação de comprimento ela é causada pela mudança de temperatura de T0 para T, ok? Muito bem. Além da dilatação linear, nós temos também a dilatação superficial, que é aquela que ocorre em 2 dimensões. Nesse caso, vai ser uma dilatação de superfície. Aqui nós temos uma ilustração onde ele mostra que a temperatura inicial T0, a área inicial da superfície é essa aqui, S0. Porém, quando ela sofre uma variação de temperatura de T0 para T, a área expande, a área da placa ela se torna maior. E essa variação que ela está sofrendo aqui é a dilatação, ou seja, foi a variação de área sofrida pela placa. Na dilatação volumétrica, há uma mudança de dimensões em 3 das dimensões, ou seja, comprimento, largura e altura. Aqui nessa ilustração a gente percebe que a uma temperatura inicial T0, nós tínhamos um bloco com um volume V0. Entretanto, quando ocorre a mudança de temperatura de T0 para T,
ocorre uma elevação de temperatura, o bloco dilata, ele aumenta de volume nas 3 dimensões, ou seja, comprimento, largura e altura. Eu quero destacar de agora em diante cada um desses casos, ver como a gente calcula a dilatação linear, a dilatação superficial e a dilatação volumétrica. Professor, quando ocorre a dilatação linear? Como já dissemos, a dilatação linear ela ocorre em apenas uma das dimensões e a dimensão que nós vamos considerar é o comprimento. Por exemplo, nós vimos que alguns trilhos eles sofrem algumas deformações por causa da dilatação que ocorre nos trilhos. Nesse caso, como o trilho, a gente considera ele como sendo algo linear, ou seja, a única dimensão que a gente considera relevante é o comprimento, a gente diz que nos trilhos está acontecendo uma dilatação linear. Aqui a gente mostra essa junta aqui, ó, essa junta de dilatação, que é exatamente o que vai fazer com que não haja uma deformação nos trilhos causados pela dilatação. A ausência dessa junta de dilatação causa essas deformações aqui nos trilhos. Muito bem, olha para cá. Vamos supor que nós tenhamos uma barra, onde esta barra ela possui um comprimento inicial L0. Observa que quando ocorre uma variação de temperatura de T0 para T, o comprimento da barra ele alterou. Ele alterou de L0 para L, mas o que causou esse aumento de comprimento? Foi exatamente a variação de temperatura que provocou uma dilatação ΔL, uma variação de comprimento ΔL desta barra, ok? Esse L0 aqui é o comprimento inicial, o L é o comprimento final, o ΔL é a variação do comprimento, T0 é a temperatura inicial, T, temperatura final, e ΔT é a variação da temperatura, ok? Como é que a gente faz para calcular essa variação de comprimento? Bom, esse ΔL aqui é a variação de comprimento, ele vai ser igual ao comprimento inicial. Você pega o comprimento inicial, multiplica pelo coeficiente de dilatação linear. Professor, o que é isso, coeficiente de dilatação linear? Ele é um coeficiente que está associado ao material que a barra, por exemplo, é feita. Por exemplo, se ela é feita de alumínio, se ela é feita de cobre, se ela é feita de ferro. Então, cada um desses materiais possui o seu próprio coeficiente de dilatação linear, ok? Vezes a variação da temperatura. Então, para eu achar a variação do comprimento sofrida por uma barra, eu pego o comprimento inicial dela, multiplico pelo coeficiente de dilatação linear, vezes a variação da temperatura. Então, através desta fórmula, eu consigo calcular a dilatação sofrida por uma barra. Não esquece que a variação do comprimento ela é sempre calculada assim, ó, comprimento final menos o comprimento inicial, e a variação da temperatura é temperatura final menos a temperatura inicial. Uma outra coisa importante, as unidades. A unidade de comprimento, de variação do comprimento é o metro, no SI. Comprimento é metro. O coeficiente de dilatação linear, a unidade dele é 1 sobre grau Celsius, vezes, e a variação da temperatura é em graus Celsius. Então, cada uma dessas unidades são as unidades de medidas no SI dessas grandezas aqui. Eu quero mostrar para você o coeficiente de dilatação de alguns materiais. Observa aqui, o coeficiente de dilatação linear ele é característico de cada material, ou seja, todo material tem o seu próprio coeficiente de dilatação linear. Normalmente, os coeficientes de dilatação linear eles são representados por um número escrito na forma de notação científica. Olha só, o aço, por exemplo, qual é o coeficiente de dilatação linear dele? 1,1 vezes 10 à quinta. O alumínio, 2,4 vezes 10 à quinta.
O chumbo, 2,9 vezes 10 à quinta. Aí assim te dá do cobre, do ferro, que é 1,2 vezes 10 à quinta, do concreto, do latão, do ouro, da prata, do vidro comum, do vidro pirex, do zinco. Ok? Então, cada material tem o seu próprio coeficiente de dilatação linear. Observa aqui esse exemplo onde nós vamos utilizar a fórmula do cálculo da dilatação linear para encontrar o que ele está pedindo. Observa aqui. Um fio metálico homogêneo tem a 20 graus Celsius, a temperatura inicial, o comprimento de 50 centímetros. Observa, ele está te dando a medida em centímetros. Sabendo-se que o coeficiente de dilatação linear, portanto, o alfa, ou seja, o coeficiente de dilatação linear, é 2 vezes 10 elevado a menos 2. Determine a dilatação linear do fio e o comprimento final quando o fio é aquecido até 100 graus Celsius. Então, ele quer a dilatação linear, a dilatação sofrida pelo fio, e também ele quer saber o comprimento final deste fio metálico. Eu destaquei aqui alguns dados importantes. Primeiro, temperatura inicial é 20 graus Celsius, como ele te deu aqui. Está aqui, 20 graus Celsius. A temperatura final é 100 graus Celsius. Está aqui, ele te deu. O comprimento inicial é 50 centímetros. Não esquece que nós acabamos de ver que o comprimento ele é dado em metros no SI. Então, o que é que eu faço? Eu pego esses 50 centímetros e transformo em metro. 50 centímetros é meio metro. Tá aqui, ó. Qualquer dúvida é só dividir 50 centímetros por 100, já que 1 metro tem 100 centímetros. Então, para transformar de centímetro para metro, você divide por 100. Então, não esqueça que 50 centímetros é igual a meio metro. Aí ele quer saber qual é o comprimento final deste fio metálico. Muito bem, então nós temos o seguinte. Já sabemos que a variação do comprimento ela é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação da temperatura. Então vai ficar assim. No lugar do comprimento inicial eu vou colocar o valor do comprimento inicial, que é 0,5. Tá aqui, ó, no lugar do comprimento inicial eu coloco 0,5. O coeficiente de dilatação linear, nós temos bem aqui, ó, o coeficiente de dilatação linear é 2 vezes 10 elevado a menos 2. Então, no lugar do alfa, eu coloco 2 vezes 10 elevado a menos 2 vezes a variação da temperatura. Não esquece que a variação da temperatura é a temperatura final menos a inicial. Quem é a temperatura final? 100. Quem é a temperatura inicial? 20. Então, 100 menos 20 é igual a 80. Então, no lugar desse ΔT aqui, eu digo o valor da variação que ocorreu, que foi de 80 graus. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos multiplicar isso aqui, ó. 0,5 vezes 2 dá 1, vezes 10, estou repetindo aqui, ó, vezes 80. Então, fica assim, ó, 1 vezes 80 é igual a 80. Vezes 10 a menos 2. Esse 10 a menos 2 eu só vou repetindo. E agora, o que é que eu faço? Muito bem. Não esquece um detalhe da notação científica. Quando você tem um expoente negativo, significa que o número é pequeno. Então, você vai deslocar a vírgula para a esquerda quantas casas te forem indicadas aqui no expoente. Nesse caso, são 2. Então, a vírgula não aparece, mas ela está aqui, ó. Eu vou deslocar 2 casas para a esquerda, aí vai ficar 0,8 metros. Estou transformando para metros. 0,8 metros é quantos centímetros? 80 centímetros. Então, isso nos dá que a dilatação linear do fio foi de 80 centímetros. Foi quanto ele dilatou. Então, qual é o comprimento final, professor? Que é que ele está pedindo também? Ora, o comprimento final vai ser o seguinte. O comprimento que ele tinha, que é o comprimento inicial, mais a dilatação sofrida. Quem foi a dilatação sofrida? 80 centímetros. Qual era o comprimento inicial? 50. Então, 50 mais 80 dá 130. 130 centímetros. Ou seja,
130 centímetros é 1,30 m. Então, qual é o comprimento final do fio metálico? 1,30 m. Vamos falar agora sobre dilatação superficial. A dilatação superficial é aquela que acontece em duas dimensões. Normalmente a dilatação que acontece em superfícies, por exemplo, placas metálicas, placas de concreto, pisos, e são aquelas que acontecem em duas dimensões. Por exemplo, aqui nessa ilustração eu percebo a existência de uma fenda. Essa fenda, isso normalmente acontece nas pontes, ela é justamente para conter a dilatação, no sentido de que não cause prejuízo ou dano na obra. Ok? Professor, e como é que a gente faz para calcular essa dilatação superficial? Mas antes eu quero destacar aqui algumas informações importantes. Primeiro, aqui eu tenho a área inicial quando nós temos uma temperatura inicial T0. Quando essa placa ela sofre uma variação de temperatura de T0 para T, ela sofre uma dilatação superficial. Esse ΔS aqui, ó, ela aumenta de tamanho e passa então a haver uma área final, uma superfície final. E quem é essa superfície final? Ela vai ser sempre o tamanho que a placa tinha no início, mais a dilatação que ela sofreu. Quando eu junto o tamanho que ela tinha no início mais a dilatação, eu tenho essa superfície final aqui. Não esquece que esse S é a área final ou superfície final, S0 é a área inicial ou superfície inicial. Agora, o ΔS é a variação da área. Professor, e que letra beta, que letra é essa que aparece aqui? É o beta. O beta ele é chamado de coeficiente de dilatação superficial. O beta ele é sempre o dobro do coeficiente de dilatação linear. Nós vimos que na dilatação linear, o coeficiente de dilatação linear é o alfa. No coeficiente de dilatação superficial, ele vai ser sempre igual ao dobro do alfa. Muito bem. Então, como calcular essa variação de área ou de superfície? Muito simples. Vai ser a área inicial ou superfície inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação da temperatura. Então, professor, como é mesmo que eu faço para achar essa variação de superfície? É só pegar a superfície inicial, multiplicar pelo coeficiente de dilatação superficial vezes a variação da temperatura. Não esquecendo que o beta é o dobro do alfa, ok? Então, quais são as unidades de variação de área? Metro ao quadrado no SI, área inicial também metro ao quadrado, coeficiente de dilatação superficial é 1 sobre grau Celsius e a variação da temperatura é em grau Celsius. Então não esquece, dilatação superficial acontece em duas dimensões. Para calcular, ΔS é igual a S0 vezes beta vezes a variação da temperatura. Vamos ver um exemplo de aplicação desta fórmula do cálculo da dilatação superficial. Olha o que diz essa questão. Uma chapa de zinco de forma retangular tem 60 centímetros de comprimento e 40 centímetros de largura. Perceba que ele está mostrando duas dimensões. Se está tratando de duas dimensões, nós vamos calcular a dilatação superficial. A temperatura de 20 graus Celsius, essa aqui é a temperatura inicial. Supondo que a chapa foi aquecida, olha aqui, 120 temperatura final, e que o coeficiente de dilatação linear do zinco vale 25 vezes 10 elevado a menos 6. Calcule na letra A, ele quer a área da chapa a 20 graus Celsius, ou seja, ele quer saber qual é a área inicial da chapa Celsius. Muito bem. Então aqui eu quero chamar a tua atenção que as unidades de medida de comprimento elas são trabalhadas em metro. Então como é que nós vamos fazer? Transformar essas unidades para tanto 60 quanto 40 para metro. Não esquece que 60 centímetros
Para encontrar em metros, basta dividir por 100. Então fica 60 centímetros dividido por 100 vai ficar 0,6. A mesma coisa o 40 centímetros. 40 centímetros vai ser 0,4. Como se trata de um retângulo, a área vai ser calculada de que forma? Como ele te disse que trata-se de uma chapa retangular, tá aqui ó, forma retangular, a gente vai utilizar a fórmula da área do retângulo, que é base vezes a altura. Então vai ficar assim, ó, base, o comprimento vale 0,6 vezes a altura, que é 0,4. Então 0,6 vezes 0,4 dá 2,4 metros quadrados. Só que é a minha área inicial. Muito bem. Vamos ver agora o coeficiente de dilatação superficial e a área da chapa a 120 graus Celsius. Muito bem. Na letra B, nós temos o seguinte, aqui ó, ele quer o coeficiente de dilatação superficial. Nós já vimos que o coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes o alfa. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes, quem é o coeficiente de dilatação linear do zinco? 25 vezes 10 a menos 6. Então no lugar do alfa, eu vou colocar 25 vezes 10 a menos 6. 2 vezes 25 dá 50 vezes 10 a menos 6. Observa que o 10 a menos 6 eu simplesmente repito. Multiplico só os coeficientes. Ok? Então o coeficiente de dilatação superficial da chapa é 50 vezes 10 elevado a menos 6. Na letra C, para a gente encontrar a área da chapa, primeiro a gente precisa encontrar a variação da superfície, ou seja, a dilatação da superfície. E como é que a gente faz para achar a dilatação superficial? Nós já vimos isso aqui. A gente pega que a variação superficial é igual a área inicial ou superfície inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação da temperatura. Quem é a superfície inicial? Nós encontramos aqui, ó, é 2,4 metros quadrados. Então, no lugar do S0, vai ficar 2,4 vezes quem é o coeficiente de dilatação superficial? 50 vezes 10 a menos 6, que nós encontramos aqui, ó. Qual foi a variação da temperatura? Ora, o corpo estava a 20 graus Celsius e se encontra agora a 120. Então, a variação foi quanto? 100. É só fazer 120 menos 20, que dá 100. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar 2,4 por 50. 2,4 por 50, quando você multiplicar, você vai achar 120. Aí vai ficar 120 vezes 100. É isso aqui, ó, 120 vezes 100. 120 vezes 100 é igual a 12.000. Você pode escrever o 12.000 na forma de notação científica, que pode ficar 12 vezes 10 elevado à terceira, porque o número está sendo escrito na forma de notação científica. É justamente o que acontece aqui, ó. Fica 12 vezes 10 a menos 6 vezes 10 a terceira. Foi exatamente o que nós fizemos aqui. Então vai ficar, olha aqui, ó, potência de mesma base. Como eu tenho potência de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. Menos 6 mais 3 dá menos 3. Esse menos 3 aqui eu posso deslocar a vírgula para a esquerda para a gente ter real noção do quanto foi a dilatação superficial. Como eu tenho 10 a menos 3, o menos significa que o número é pequeno, você vai deslocar a vírgula para a esquerda. 3 casos. A vírgula está aqui, fica 1, 2, 3. Então vai ficar 0,012 metros quadrados. Muito bem. Então essa dilatação normalmente ela é muito pequena. Então foi 0,012 metros quadrados. Qual vai ser então a superfície final? Superfície final, não esquece que vai ser a superfície inicial, qual era o tamanho do bloco no começo, qual era o tamanho da placa no começo, mais a variação que ela sofreu. No começo ela tinha a medida de 2,4, está aqui, ó, mais a variação que ela sofreu, a dilatação que ela sofreu, que é 0,012.
Então isso aqui vai ficar somando 2,4 mais 0,012 dá 2,412 metros quadrados, é quando o corpo se encontra a temperatura de 120 graus Celsius. Agora eu quero falar com vocês sobre dilatação volumétrica, é o nosso terceiro ponto. A dilatação volumétrica ela ocorre quando há uma variação de tamanho do objeto, do bloco, nas três dimensões, ou seja, no comprimento, na largura e na espessura. Eu trouxe aqui um exemplo onde você tem que a temperatura inicial T0, o bloco tem o volume V0. Entretanto, quando eu aumento a temperatura desse bloco, ele aumenta de tamanho, causando essa expansão aqui, esse tamanho aqui maior, e essa variação de volume é o que eu chamo de dilatação. A dilatação sofrida exatamente o ΔV. Muito bem. Quem é o V0? Volume inicial, o V, volume final, ΔV, variação de volume, e esse gama aqui, gama é o coeficiente de dilatação volumétrico. Quem é o gama? Eu quero chamar a tua atenção aqui que o gama ele é 3 vezes o alfa, ele é o triplo do alfa, ou seja, é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Olha um fato importante aqui. Aqui nós temos o que a gente chama de anel de Gravesand. Esse anel ele tem um diâmetro que permite a passagem dessa esfera constituída de um material metálico. Quando a gente aquece esse material metálico, ele sofre uma dilatação. Consequentemente, depois de aquecido que você tenta passar ele pelo anel, ele não consegue passar, justamente porque houve uma dilatação. Ok? Professor, como é que eu faço para calcular a dilatação volumétrica? Muito simples. Você pega a dilatação volumétrica, vai ser igual ao volume inicial, o volume inicial que o bloco tinha, vezes o coeficiente de dilatação volumétrico, que é o gama, vezes a variação da temperatura. Ou seja, é similar às outras, só que o que nós vamos usar aqui é o volume e o coeficiente de dilatação, que é o gama, que é 3 vezes o alfa. Muito bem. Agora, não esquece que o volume ele é dado em metros cúbicos, tanto a variação do volume quanto o volume inicial é em metros cúbicos. O gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrico, é o inverso do grau Celsius, vezes a variação da temperatura. Essa variação da temperatura também é medida em grau Celsius. Observa agora esse exercício de dilatação volumétrica. Observa o que ele diz. O volume de um sólido de coeficiente de dilatação linear, então ele está te dando o coeficiente de dilatação linear aqui, 2 vezes 10 a menos 6, olha só o volume inicial, 300 centímetros cúbicos na temperatura de 10 graus Celsius. Essa aqui é a temperatura inicial. Quando a temperatura aumenta para 40, estava em 10, vai aumentar para 40, ele quer que a gente calcule a variação de volume e, na letra B, o volume final. Observe que o volume é de 300 centímetros cúbicos. A temperatura inicial é de 10 graus Celsius, temperatura final de 40. Então, a variação vai ser de quanto? A temperatura final é 40, menos a inicial, que é 10. 40 menos 10 dá 30 graus Celsius. Essa daqui é a variação da temperatura. Ele te deu o coeficiente de dilatação linear. Ele diz que é 2 vezes 10 a menos 6. Como o coeficiente de dilatação volumétrica é o 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, é só fazer 3 vezes alfa. 3 vezes 2 vezes 10 a menos 6, que é o valor de alfa. Então, 3 vezes 2 dá 6. Então, quem vai ser o coeficiente de dilatação volumétrico? 6 vezes 10 a menos 6. Muito bem, vamos começar a resolver. A letra A diz que ele quer a variação de volume. Observa aqui que a variação de volume, para ser calculada, a gente usa a fórmula que foi dada. Variação de volume é igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrico vezes a variação da temperatura.
É a fórmula que foi estudada, ok? Quem é o volume inicial? 300 centímetros cúbicos, foi o que ele te deu. Coeficiente de dilatação volumétrico, nós calculamos bem aqui, ó, 6 vezes 10 elevado a menos 6. Então, no lugar do coeficiente de dilatação volumétrica, eu coloco 6 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a variação da temperatura. Quem foi a variação da temperatura? Está aqui, ó. A variação da temperatura foi 30. Então, o que nós vamos fazer? Vamos multiplicar isso aqui. Não esquece que 300, escrito na forma de notação científica, é 3 vezes 10 ao quadrado, é 3 vezes 100. E 100 é 10 ao quadrado. Vezes 6 vezes 10 elevado a menos 6, vezes, não esquece que 30 é 3 vezes 10. Porque o senhor está fazendo isso, que é justamente para escrever na forma de notação e a gente multiplicar apenas os coeficientes, repetir a base e somar os expoentes. Então fica 3 vezes 6 vezes 3, está aqui, ó, 3 vezes 6 vezes 3. Essas potências aqui, ó, são tem exatamente a mesma base, tudo potência de base 10. Então o que é que eu vou fazer? Repetir a base e somar os expoentes. Então vai ficar 3 vezes 6, que dá 18, vezes 3 dá 54. Repetir a base aqui, ó, e somei os expoentes. 2 menos 6, quando não aparece aqui o expoente é porque é 1. Então fica assim, ó, 54 vezes 10. 2 menos 6 dá menos 4, menos 4 mais 1 dá menos 3. Então, a variação do volume é 5 vezes 10 a menos 3. Mas observa que eu vou deslocar a vírgula da direita para a esquerda. Observa que eu posso escrever esse número na forma normal. Como? Eu vou deslocar a vírgula da direita para a esquerda 3 casos, porque o expoente é 3. Então fica 1, 2, 3. Esse espaço vazio vai ficar o zero. Então fica 0,054 centímetros cúbicos, ok? Então qual vai ser o volume final? Não esquecendo que a variação do volume é volume final menos o volume inicial. Então o que é que eu vou fazer? Como eu quero achar o volume final, esse menos volume inicial que está no segundo membro, eu vou passar para o primeiro. Ele está negativo, é positivo. Aí fica assim, ó, volume é igual. Quem foi a variação de volume? Está aqui, ó, 0,054 mais o volume inicial, que é 300. Então, 0,054 mais 300 dá 300,054 centímetros cúbicos, porque se trata de volume. Então, não esquece, caro aluno, de estudar com afinco. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário. Bons estudos!